Oi pessoal, continuando o nosso curso de lógica de programação, vamos criar esse algoritmo aqui. Estou mostrando ele pronto, mas logo em seguida faremos ele do zero. Ainda falando sobre o assunto matrizes, esse algoritmo aqui tem o poder de colher 9 informações, 9 números, né? E somar os números de cada linha. Então aqui eu executo, você vai olhar aqui no quadradinho ao lado, os números sendo preenchidos automaticamente. Eu estou acessando a linha 0, vou digitar um número. Ó, o número foi para a linha 0, índice 0. Vou digitar outro número. O próximo número foi ainda para a linha 0, índice 1. E por último, se eu quiser somar os dados dessa linha, pode ser salário, pode ser qualquer coisa, eu consigo fazer essa soma em seguida. Ó, deu 80. Já mostra aqui para mim a soma. E assim por diante, agora eu já estou na linha 2. Vamos preencher os dados da linha 2. Consigo também fazer a soma individual da linha 2. Agora vamos colocar dados na linha 3 e também consigo fazer a soma de forma individual. O algoritmo é só isso, tá? Eu quero colocar vocês no mundo das matrizes, então a gente vai começar assim, de algoritmos mais básicos, menores, tá? Até a gente ir dando uma sofisticada nesse algoritmo. É claro que esse algoritmo aqui dá para fazer, por exemplo, a média dos elementos da linha 0, média dos elementos da linha 1, qual que é maior, qual que é menor, são diversas possibilidades. E a gente tem um curso de lógica de programação bastante extenso, vou deixar a playlist aí, e você vai olhar, se você quer, por exemplo, adicionar qual que é o número maior, você vai lá na minha aula que eu falo sobre maior e menor e tenta integrar essa funcionalidade, tá ok? Então eu vou abrir aqui uma nova guia para a gente fazer o algoritmo do zero. Então o algoritmo ele tem como principal função receber dados, 3 linhas e 3 colunas. É como se fosse cada linha fosse um dado e de cada linha tem 3 colunas, tá ok? E aí a gente começa declarando a nossa variável principal, que é a variável do tipo inteiro, que vai receber os números. Esta variável ela é uma matriz, então ela tem tanto 3 linhas, observa que o 3 aqui representa as linhas da minha matriz, contando do índice 0 ao índice 2, totalizando 3 informações, 3 dados, e agora o que eu coloco em seguida é a quantidade de colunas. Observa que depois que eu faço essa configuração, o Portugal Studio automaticamente já reconhece que é uma matriz do tipo inteiro. Se eu arrastar, eu vou ver como essa matriz é da forma gráfica. Ela tem 3 linhas, contando do índice 0, 1, 2, 3, e tem 3 colunas, contando também do índice 0, 1, 2 até o 2, totalizando aqui 9 informações em apenas uma variável, de forma bem estruturada. A gente vai declarar também ainda aqui uma variável com o nome de soma números. Essa variável, como o próprio nome diz, eu vou inicializá-la com 0, ela vai somar os números de cada linha para mim de forma individual. Então agora eu já tenho as duas variáveis que eu preciso, a minha matriz 3 por 3 e também a minha soma números. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, olha o que vai acontecer. A matriz se tornou uma matriz de 3 linhas e 10 colunas, uma matriz com bastante informação. Se eu coloco 4, a matriz se tornou uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, só que a gente vai trabalhar com 3 colunas e 3 linhas, tá ok? Não confunda, tá? Esse 3 aqui é das linhas. Se eu coloco 5, por exemplo, eu aumento o tamanho da minha matriz, tá vendo? Não confunda isso. Vamos deixar 3 aqui, do tipo inteiro, tanto números quanto soma números. Você pode colocar isso aqui do tipo real se você preferir, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer são os loops. E para a gente inserir dados e ler dados e fazer cálculos em matrizes, basicamente nós precisamos de 2 loops, um dentro do outro, loops aninhados. E nós vamos usar o loop mais comum para fazer isso, que é o loop para. Então eu vou criar aqui a estrutura básica do loop para, e a primeira instrução é uma variável que eu vou chamar de i, de índice, né? E essa variável ela vai somar mais 1 enquanto ela for menor que 3, tá ok? Por que 3? Porque 3 é exatamente o tamanho das linhas da minha matriz. Se aqui fosse 6, por exemplo, este primeiro loop aqui, ele percorre as linhas da minha matriz. Logo, ele também teria que ir até 6 aqui, tá ok? Não erra nesse pedaço aqui, você não vai errar nunca. Esse primeiro loop é sempre para acessar as linhas da minha matriz. A linha 0, a linha 1 e a linha 2, tá ok? Fato é
que se eu escrever aqui, por exemplo, acessando as linhas da matriz. Se eu colocar um escrevo aqui, por exemplo, você vai ver que vai exibir dados que casa direitinho nos índices da minha matriz. Eu posso, por exemplo, colocar aqui assim, acessando a linha. Vou colocar aqui assim. Vamos colocar uma vírgula aqui. Vamos colocar a variável e aqui, desta forma. E aí, se você for ver, ó, ele vai exibir. Vou colocar um /n aqui, tá? Ó, acessando a linha 0. Isso aqui tem que vir deste lado aqui. Olha só que interessante. Cara, que coisa. Isso aqui não é deste lado, não. É deste mesmo. Ai, Jesus. Ó, acessando a linha 0, a linha 1 e a linha 2. Tá ok? Eu vou tirar isso aqui que é feio, que é uma beleza. Posso simplesmente colocar um traço aqui que vai dar o mesmo resultado. Linha 0, linha 1, linha 2. Observa que a variável i ela vai somar mais 1 3 vezes. É exatamente isso que nós precisamos. Somar mais 1 3 vezes. Nós vamos usar essa variável i para acessar linha a linha. E agora nós vamos criar um outro par aqui dentro, logo abaixo desse, que vai acessar para mim as colunas. Então eu vou chamar aqui a variável com o nome inteiro C de colunas. Enquanto C for menor que 3, lembre-se que esse 3 aqui, ele está diretamente relacionado à quantidade de colunas. Se aqui fosse 4 colunas, aqui também teria que ir até 4, porque ele vai acessar coluna por coluna, tá ok? Já que são 3 também, não confunda, tá ok? Eu vou somar mais 1. Agora, do jeito que está aqui, se por exemplo, se eu colocar aqui, ó, escreva, e colocar assim, ó, acessando a coluna, e eu colocar a variável j, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar um /n, olha só, é possível que isso aqui repita, que o primeiro loop repita, j não, c, tá pessoal? É possível dizer o seguinte, que de antemão eu já adianto, que essa expressão aqui, ela vai repetir 3 vezes. Fica olhando, olha aqui, ó. Olha só que interessante. Acessando a linha 0, eu acessei a linha 0. Agora, estou dentro da linha 0, vou acessar com esse par aqui a coluna 0. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, com a variável C. Tá ok? Agora vamos acessar a linha 1. Você vê que ele só foi para a linha 1 depois que ele terminou de percorrer o segundo loop, porque são loops aninhados. Esse loop aqui ele só vai parar de acontecer depois que eu percorrer os 3 itens. Aí ele foi de novo. Acessou a linha 1 e fez repetidamente. Dessa forma eu consigo acessar as colunas e as linhas do meu array, do meu vetor, tá ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, aqui dentro, nós vamos colocar um escreve e vamos pedir para o usuário digitar um dado. Entre coluna, e aqui eu vou colocar o C da coluna, né? Para você ver em qual coluna nós estamos, sem problema nenhum. E ele vai mostrar para mim aqui qual exatamente é a coluna que eu estou inserindo dados. E o de cima vai mostrar a linha. Então vai mostrar a linha em seguida coluna, igual está aqui. Só que em vez de aparecer acessando, vai aparecer assim, entre com o número da coluna. E agora eu vou inserir esses dados. Como você percebeu aqui no exemplo, para mim inserir os dados eu vou usar, lógico, né, o comando leia. E dentro do leia eu vou colocar a variável números, que é a nossa matriz. E ela vai ter essa topografiazinha aqui. Onde? Nesse primeiro abre e fecha colchetes, representa para mim as linhas. Linha 0, linha 1, linha 2. Eu vou colocar aqui a variável i do primeiro loop lá. Porque ela só vai mudar quando eu terminar de percorrer o segundo loop aqui todo. E o segundo loop todo vai mudar. Veja que interessante. Essa variável aqui ela vai permanecer 0. Ou seja, eu vou conseguir preencher os dados da linha 0 sem problema nenhum. No entanto, a variável c de coluna, ela vai mudar dinamicamente. E aí, quando completar 3, quando C passar a valer 3, ele vai sair desse loop. Só que aí, ele vai ter uma pendência, porque ele vai ter que continuar o outro loop lá. E o outro loop vai continuar na linha 1. E assim eu vou conseguir preencher de forma dinâmica os dados. Se eu executar aqui, por exemplo, ó, acessando linha 0, entre com o número da coluna 0. Olha só que interessante. Eu vou digitar um valor, ele vai aparecer na linha 0, coluna 0. Agora, eu ainda estou na linha 0, observa que a variável não muda, o índice da coluna muda. Agora eu estou no índice 1, linha 0. Vamos tentar ver se vai o dado. Ó, foi o 45. Agora vamos preencher o último dado dessa coluna. E agora eu já estou na coluna 1,
que também vai seguir a mesma ideia, ó. Tá vendo? Eu vou inserindo os dados. Agora eu estou na última coluna. Vamos colocar aqui outros dados. Dessa forma. E o interessante é que depois de cada coleta de informação, depois que, por exemplo, eu coletei o 12, coloquei o 12 no índice 0, da linha 0, coluna 0, eu posso já somar ele, já jogar ele dentro de uma variável, para ir somando dinamicamente. Vamos fazer isso, tá ok? Eu vou vir aqui, ainda dentro desse segundo loop, a maioria das coisas acontecem no segundo loop, tá ok? E vou fazer a soma já aqui, ó. Vou pegar a variável soma, ela vai receber ela mesma, ela vale 0 nesse momento. Só que quando passar o primeiro loop, ela vai valer 0 mais 12, ou seja, vai passar a valer 12. Vou deixar ela aqui para você ver ela funcionando. Ela vai receber ela mais exatamente isso aqui, ó. Porque observa que eu coletei o número 12 aqui na linha 0, coluna 0, ele veio para cá. Já posso pegar esse 12 e somar aqui dentro da variável soma. Vamos ver como está se comportando o algoritmo depois dessa alteração. Eu vou colocar um barra N aqui, ó, só para dar uma afastada nas informações. Aqui, fora do loop central. Vamos lá, vou digitar 12. Ó. Observa que a soma números ela passou a valer 12. Antes ela valia 0. Agora eu vou digitar 23. Logo em seguida eu vou digitar, sei lá, 5. E ela vai somar para mim. Eu consegui somar os dados da linha 0. Agora eu vou digitar números fáceis. Vou digitar 1. 1. 1. Vamos ver se vai somar para 3. Somou para 3. Você viu que só que ele acumulou. Ele acumulou a soma. Eu não posso acumular. Tá, ok? Eu preciso mostrar logo em seguida a soma sem acumular. Se do jeito que está aqui, se eu deixar, ele vai acumular a soma de todos os itens. Se essa é o que você precisa, já está pronto. Ó, somou todos os itens aqui, fez um acúmulo aqui. Mas eu quero mostrar individualmente. Tá ok? Para mim mostrar esses dados individualmente, eu venho aqui depois, antes desse escrevo aqui, ó. Antes do escrevo aqui e coloco a variável soma. Resultado da soma dos números, vou colocar assim acima para você já identificar. Coloco a variável soma números sem nenhum problema. Só que ainda eu estou com um problema que ela vai acumular os dados. Eu não quero que acumule. Vou digitar 12, 12, 12. Lá deu 36. A primeira vez deu certo. Perfeito. Mas e na segunda vez? Ele vai acumular os dados. E não é isso que eu quero. Eu não quero que acumule as informações, tá ok? Eu quero... Vou colocar outro barra N aqui. Vamos ver se já vai afastar melhor isso aqui. Esse barra N ele não pode ficar desse lado. Ele tem que ficar no final aqui, ó. Vou colocar uma vírgula aqui. Vamos colocar o barra N aqui no final. Para ele afastar, descolar do final. Ó. Aí, tá vendo? Agora tá descolado, sem problema nenhum. É isso mesmo que eu queria. Como é que eu faço para que a variável soma não acumule? Olha, é muito simples. Toda vez que eu exibir, logo em seguida eu zero. Entendeu? Eu exibi o valor, já está na tela do usuário. Agora eu zero ela. Eu zero a variável soma. Como eu zero a variável soma, eu venho aqui, digito soma números e ela recebe 0. Depois que eu exibo, eu zero a variável soma. Vamos ver. 10 mais 10 mais 10. Ó, 10 mais 10 deu 30. Ó, a variável soma foi zerada. Agora vamos digitar, por exemplo, 2 mais 2 mais 2. Deu 6. Ó. Tá certinho. Ó. Não está mais acumulando. 100 mais 100 mais 100, 300. Então eu consigo exibir de forma individual, sem problema nenhum. Tá bom? Esse algoritmo aqui, ele tem N possibilidades, tá? Você pode fazer muita coisa aqui. O que você precisa entender é o que eu estou acessando aqui, ó. Quando eu coloco I aqui, eu estou pegando a linha no índice 0 aqui, por exemplo, ó. Eu estou acessando o índice 0 aqui, tá ok? Linha 0, índice 0. Quando eu coloco C, na primeira passagem do loop, o C vale 0, ou seja, estou acessando linha 0, índice 0, como jogo de batalha naval. É só você identificar aqui. No segundo loop,
Como ainda não terminou esse loop aqui, ele vai continuar. Só que agora a variável número da coluna já vai valer 1. Já vai valer 1. Ou seja, eu estou agora na coluna 1 ainda no índice 0, porque eu só vou sair desse loop depois que eu completá-lo. Depois que eu completá-lo, eu preencho uma linha inteira, uma coluna inteira, preencho todas as colunas da linha. Aí é que a variável i vai somar mais 1. Aí ela vai voltar valendo 1. Já vou para outra aqui de baixo. E assim por diante. Eu espero que esse algoritmo você consiga resolver ele aí, tá? O desafio que eu tenho para você é mostre também a média de cada número aqui. Vai mostrar a soma, mostra a média também. É muito simples de fazer isso aqui. Você vai precisar, talvez, de uma variável. Olha lá, viu? Vamos ver aí se você vai fazer isso aí, beleza? Muito obrigado!